Nessa época em que os governos ganham superpoderes por conta do estado de emergência, como é que fica a democracia, que afinal de contas é tão jovem aqui em Portugal? E mais do que isso, para nós que estamos morando aqui, quais são as ações positivas que o governo tem feito nesse momento de Covid-19? É isso que a gente vai saber a partir de agora com dois advogados brasileiros que trabalham aqui em Portugal e podem explicar melhor para a gente. A gente ouve falar no medo da democracia e também em alguns países, até mais para o leste europeu, a gente ouve falar do medo da perda da democracia, dado que com esse estado de emergência, e em alguns lugares estado de calamidade, são dados superpoderes aos governos, sejam eles municipais, estaduais, federais. Como é que isso está garantido aqui em Portugal? O estado de emergência, que foi decretado aqui em Portugal, que é um pouco acima do estado de calamidade que está o Brasil, ele prevê a supressão de alguns direitos, mas toda a Constituição do Brasil e de Portugal, por exemplo, eles preservam os direitos básicos, como o direito à saúde, o direito a, enfim, direitos básicos e direitos que são muito importantes aos cidadãos serão preservados. A democracia, acreditemos que seja um deles e que não exista nenhum golpe no momento desses, que não é interessante para nenhum país do mundo, para nenhuma população, para ninguém. O momento agora é de continuar as coisas como estão, é deixar a casa arrumada para que esse vírus vá embora. Nosso inimigo está lá fora, não está dentro de lugar nenhum. No caso de uma pessoa que tenha comprado casa ou apartamento, esteja financiando, existe também facilidades? Existe também, tá? Então é assim, em relação à compra ou ao crédito para compra de imóveis, existe especificamente dois programas. Um deles é a moratória estatal, que por acaso coincidiu exatamente com os termos da moratória da banca, porque a banca se reuniu, os maiores bancos. Só um parênteses, banca aqui em Portugal são os bancos. Obrigado, Renato. Então, os bancos se reuniram, os principais bancos portugueses se reuniram e resolveram também, por si próprios, conceder uma moratória aos seus clientes. Basicamente, essa moratória, desde que se comprove também 20% de queda no rendimento mensal auferido pelo interessado, ela pode ser solicitada e, se for via estatal, ela vai ter 6 meses de carência, certo? E se for via banco próprio, ela também vai ter 6 meses de carência para pagamento e depois as prestações serão retomadas de acordo com aquilo que foi contratado com o banco. Então, é uma opção aí que pode ser interessante para quem encontrar nesse período alguma dificuldade de pagamento em relação ao crédito da compra do seu imóvel, seja ele habitacional. Se ele for habitacional, vale uma observação, só é possível através do crédito da moratória estatal. E agora, se ele for um imóvel secundário, um imóvel que foi comprado para investimento, por exemplo. Ah, tem essa diferença. Isso. Aí, aquele conglomerado de bancos que eu falei que se reuniu, ele também tem uma opção de carência de 6 meses para quem não puder pagar. Mas tem que ser acessado daí via o seu banco de relacionamento. Essas regras, tanto de layoff, como essas questões de financiamento, moratória, valem tanto para os portugueses como para os brasileiros que estão legalmente no país? Exatamente. Vale para todos os cidadãos residentes em Portugal, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros. Vale frisar também, nesse momento, que os cidadãos em Portugal que ainda não têm o título de residência ou que estão com seu pedido
em curso junto ao CEF, eles têm a sua situação regularizada até 30 de junho de 2020. Com franco acesso ao sistema de saúde pública, eles podem contratar para qualquer fim, um contrato de arrendamento, um crédito bancário, o que quer que seja, com a simples comprovação de que tem um pedido em curso junto ao CEF ou mesmo um agendamento. Esse documento serve de base. Isso até 30 de junho de 2020, até segunda ordem. Tem uma questão que você acabou de voltar do Brasil, então você estava vendo a realidade lá e vendo a realidade aqui. O que aqui você falou assim, nossa, isso foi legal, o governo ter feito isso aqui, ou a forma da população agir, o que você percebe que tranquiliza para quem está aqui? Nós aprendemos com o exemplo dos vizinhos. Nós olhamos para a Itália, nós olhamos para a Espanha, e antes de que isso acontecesse aqui, as pessoas já deram a devida importância ao assunto e a seriedade necessária e tomaram as medidas preventivas necessárias. Todo mundo leva muito a sério. Não existem, como a gente viu, eu recebi uma imagem que eu fiquei muito triste no final de semana, de carreatas acontecendo pela abertura do comércio, só pela reunião de pessoas, isso já é prejudicial, independente do motivo, né? E aqui não houve todo esse movimento, então as pessoas levaram muito mais a sério. Te dá uma tranquilidade, eu não sei, você tem filhos? Sim. Quantos? Que idade? 5 anos. Oh, meu Deus. Te dá uma tranquilidade saber que você está aqui com seu filho? O que você sente? Aí eu queria um pouco desse testemunho dessa pessoa que vive em Portugal há 3 anos, né? O que você sente aqui quando você chegou aqui e falou, bom, estou na pandemia, vou ficar na quarentena, ainda mais porque veio de viagem. Mas qual foi a sensação que você teve de vir para o Brasil, do Brasil para cá? Quando nós fomos para o Brasil por uma necessidade, porque a minha mãe e a minha sogra precisavam de algum auxílio nessa hora, fomos também porque tínhamos alguns eventos marcados, mas não achamos que a pandemia chegaria tão rápido, que tudo fosse fechado tão rápido. No momento que começou esse movimento de fechamento, e nós acompanhando todas as legislações e os decretos que eram publicados, a nossa maior preocupação era voltar. Por quê? Porque aqui nós nos sentimos muito mais seguros em Portugal. O país é muito mais estruturado, enfim, nós sentimos uma segurança não só na questão política, porque nós sentimos uma segurança, uma seriedade maior, infelizmente, na atuação política aqui em Portugal do que no Brasil. No Brasil, nós, com muita tristeza, nós vemos aquele cenário que tudo vira questão política, tudo é pró, é contra, que as decisões deixam de ser racionais, elas passam para emocional e as pessoas já não discutem argumentos, elas discutem como se fossem paixões e times de futebol. E aqui nós sentimos uma seriedade, um distanciamento muito maior dessas paixões e são muito mais objetivos. Nos sentimos mais seguros aqui, muito mais seguros. Nós ficamos desesperados para voltar quando cancelaram o nosso voo e nós tentamos reagendar, porque no Brasil a situação é muito mais frágil de toda a sociedade e não só temos medo do sistema público de saúde, que já sempre está lotado e agora com essa pandemia vai ficar muito pior, mas também da situação social, que vai se agravar muito mais rapidamente que em qualquer outro lugar, por ser um país de terceiro mundo e ter as suas dificuldades. Nós temos medos dos saques que vão começar a ocorrer, enfim, de toda essa população que vai ficar realmente desassistida. Se aqui nós comentamos que existem manicures, enfim, e outras classes sociais que não conseguem comprovar renda e que trabalham um dia para garantir o seu sustento do outro dia, no Brasil essa população é muito maior. E nós estamos falando de cidadãos nacionais que não estão nem numa situação ilegal, mas que é verdade. Então isso vai se agravar, a situação vai ficar, a violência vai se agravar. Enfim, eu prevejo, nós que conseguimos ter um distanciamento, acho que você também, a gente consegue ter uma situação negra no Brasil para essa pandemia. E com a chegada do inverno... Dá um aperto no coração, porque dá um medo do que pode acontecer, né? É muito ruim ver tudo isso. E também, eu não vou falar aqui politicamente, não quero assumir partido de nada, mas é muito ruim você ver as paixões tomando conta e as pessoas defendendo o A ou B. Não é hora para isso, a hora é para nós nos unirmos e pensarmos que o inimigo é a pandemia e não outras coisas.
Exatamente, a minha visão é exatamente igual. Me assusta ver, inclusive, que as pessoas não conseguem perceber e abrir os olhos para o resto do mundo, né? Como é que o resto do mundo está agindo? O que está acontecendo no resto do mundo? Como é que está sendo conduzido? Quem é que se deu bem? Quem é que não está se dando bem? Quais são os caminhos? Quais foram as escolhas? Enfim, uma coisa um pouco mais racional. Isso me assusta Exato, profundamente. exato. E principalmente, claro, que cada país tem a sua peculiaridade, pode ou não fechar ou abrir o comércio, eu concordo com isso, eu acho que tem que ser visto também por uma questão geral, porque a fome pode matar mais rápido que a doença, é verdade, mas isso tem que ser uma coisa racional, tem que ser medida de acordo com o índice de cada, não pode ser paixão. Alguma coisa mais lhe chamou a atenção na forma como o governo está lidando com toda essa situação de pandemia em termos legais, em termos de auxílio e tudo mais? O que mais me chamou a atenção foi, nesse aspecto, foi a intenção clara do governo de suportar, do ponto de vista socioeconômico, a proteção social, né, e o impacto na economia. Então, isso fica muito claro, tanto em Portugal quanto na União Europeia. Esse sinal, essa indicação clara para as pessoas que elas têm que manter um mínimo de tranquilidade e serenidade, que no que for possível, o Estado vai estar presente para amparar as pessoas e as empresas que se encontrarem em situação de dificuldade, desde que devidamente comprovado. Então, o que mais chama a atenção, em primeiro plano, é isso. Em segundo plano, em relação a uma visão um pouquinho mais macro, em comparação a outros países, tanto da União Europeia quanto de fora da União Europeia, foi o poder de coordenação e coesão que Portugal mostrou do ponto de vista estatal nessa pandemia. Então, a velocidade e a renúncia a ideologias partidárias, a vieses políticos, neste momento tão significativo para a população em geral, foi também, em segundo plano, um traço marcante para todos nós, profissionais da área do direito. Todos sabemos que numa aprovação legislativa, os debates políticos são intensos por conta das ideologias distintas. Mas o que nós temos percebido é que tudo isso acabou por ficar em segundo plano em prol daqueles que precisam. Eu acho que não é qualquer país que consegue esse nível de coesão e esse grau de coordenação com a rapidez necessária numa democracia, que é uma forma de governo bastante engessada, nós sabemos, né? E não precisamos ir muito longe. O Brasil, nossa terra natal, a minha assim como a sua, é um país que tem demonstrado o outro lado da moeda, né? A descoordenação, a desunião, e num comparativo nesse aspecto, eu acho que Portugal merece sim uma nota positiva e faz toda a diferença. Eu diria, basicamente, que como diferencial, essas duas características me chamaram muita atenção, a mim e a outros colegas também, com que eu já tive a oportunidade de conversar.